Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 93, capítulo 6 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Émile Bugot. Então, capítulo 6, princípio da crise maniqueia. Agostinho, depois de aproximar-se do cristianismo, cai no erro dos maniqueus por falta de humildade e de pureza. Conduta incomparável de Santa Mônica. Deus a consola. É impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. Havia-se propagado naquele tempo uma certa doutrina, exercendo sobre os espíritos um encanto singular, e que, antiga sem dúvida, não se sabia com precisão quando nascera, constando apenas que procedia das doutrinas persas, caldeias e egípcias misturadas, às quais se havia unido a filosofia grega depois das conquistas de Alexandre e das expedições romanas para a Ásia. Então, aqui nós já tivemos a oportunidade de estudar em várias instâncias essa doutrina, né, do maniqueísmo, que é a velha, antiga gnose, né? Eu quero chamar a atenção para um termo que o Monsenhor Bugot usa aqui, né? Que essa doutrina exercia e ainda exerce sobre os espíritos um encanto singular, né? Uma sedução singular. Ela é sedutora, né? Por isso nós temos que ficar atentos a isso, né? Nós podemos cair nessa sedução, né? A quem se devia esta a quem se devia esta mistura singular? Ninguém o sabia, e na verdade ninguém procurava sabê-lo. Dizia-se que certo árabe, chamado Escitiano, um século atrás, havia preparado o dito sistema, porém que, não se lhe apresentando futuro algum, ofereceu a um amigo de nome Terebinto, que este procurou fazer-lhe a propagação, e não encontrando prosélitos, o havia legado, com os bens, a uma viúva rica, única que nele cria. Esta, não tendo filhos, comprou um escravo chamado Manes, a quem, adotado e instruído, encomendou na hora da morte a famosa doutrina que, secular, permanecia todavia desconhecida. Manes deu à doutrina vida e forma, e a lançou 2 vezes ao mundo. A primeira vez sob a forma meramente pagã, sem obter êxito algum. Isto fê-lo entender que o cristianismo estava muito espalhado e que um sistema cujas doutrinas não o mencionavam nunca não podia progredir. Abriu, pois, o Evangelho e, misturando-o habilmente com doutrinas orientais e ocidentais, formou esse célebre sistema condenado pela Igreja repetidas vezes, mas mantendo-se sempre. Sistema que os imperadores perseguiram, sem conseguir extingui-lo, que reapareceu na Idade Média, pondo em perigo a Europa cristã, precisamente quando a Igreja alcançou a maior influência, e voltou a desaparecer, sem achar-se ainda hoje completamente morto,
Porque quem se atreverá a responder de que na realidade não existam sociedades secretas que por uma sucessão ininterrupta se remontem até Manes? Daí o nome maniqueísta, né? Foi de Manes, né? Então, ele está escrevendo isso no século XIX, né? E no século XIX, é claro que esse sistema estava se fortalecendo cada vez mais, né? Para, enfim, irromper, né, no mundo moderno de uma forma avassaladora, né? O maniqueísmo hoje é a doutrina mais influente, né, da atualidade, né, em todos os campos, né? E ela voltou a ser pagã, né? Depois de ter misturado ao cristianismo, né? Como nós vivemos um paganismo pós-cristão, hoje ela é a doutrina do paganismo, né? Bem depressa, os fatos nos dirão que Agostinho caiu em uma heresia ridícula, a menos sólida e a mais ridícula de todas. Ou há porventura coisa mais ridícula do que supor dois princípios eternos, um do bem e outro do mal? Dois deuses irreconciliáveis que mutuamente não podem tolerar-se nem tampouco vencer-se. Que coisa mais absurda que supor duas almas no homem, uma que o impele para a justiça e a outra que o determina a pecar. Nada mais absurdo e nada mais imoral. Se o homem se pudesse convencer de que a necessidade fatal lhe impõe a prática do mal, sem que por ela ficasse responsável, não há dúvida nenhuma em as paixões se lhe excitarem sobremodo, vindo a escandalizar o mundo com a grandíssima corrupção. Esta era sem dúvida a doutrina de Manes, porém teve muito cuidado de não a apresentar claramente. A verdade não necessita de véus que a cubram, mas o erro os toma sempre dos tempos em que nasce e das ideias e paixões dos homens, a fim de não aparecer como de fato é. Conhecendo o estado de espírito humano e da sociedade do século IV, não é difícil explicar a origem da doutrina de Manes, nem a causa do incontestável atrativo que então existia. Acabava o cristianismo de despertar a inteligência humana que, cansada de examinar os grandes problemas sem chegar a resolvê-los, dormia no indiferentismo e se recreava no sofisma. Rejuvenescida e fortificada por nova luz, entregava-se com ardor ao exame dessas questões, objeto obrigado do pensamento humano. Deus, a alma, a queda do homem, a luta do bem e do mal, o futuro do mundo e o triunfo definitivo da verdade. Fazia 3 séculos que sobre esses pontos apareciam sem cessar novos sistemas, sempre profundos, porém perigosos, descobrindo-se neles sempre as antigas ideias sobre a luta dos dois princípios. A doutrina de Pitágoras sobre a queda das almas, as de Platão sobre a pureza da alma, e, em uma palavra, todas as tradições do Oriente e Ocidente, unidas e harmonizadas, como diziam, em Jesus Cristo, porque em todos esses sistemas, e particularmente no de Manes, apoiado mais que nenhum no Evangelho, se falava sem cessar em Jesus Cristo. A vinda do Messias, a encarnação do Verbo, a redenção pela cruz e a ilustração pelo Espírito Santo, tudo isso, ainda que interpretado à sua maneira, formava a base e o eixo principal do sistema de Manes. Então, Manes foi o que teve mais sucesso, né, de unificar essa doutrina herética com todo as palavras do Evangelho, as expressões do Evangelho,
as principais preocupações do cristão, né? Tudo isso estava integrado no sistema de Manes. Por isso o sistema não é ridículo, como ele comenta aqui, né? O Monsenhor Emílio Bugot comenta aqui, né? Como que Agostinho, né? Caiu em uma heresia ridícula. Depois desse parágrafo que ele fala sobre isso, né? Ele vai explicar como é que isso não parecia ridículo. E isso não parecia ridículo porque a heresia falava as mesmas palavras usadas pela igreja, né? A queda do homem, Deus, a alma, o Redentor, a luta do bem contra o mal, o futuro do mundo, o triunfo definitivo da verdade, tudo isso fazia parte dessa maçaroca maniqueísta, né? Por isso ela era sedutora, não é? Parecia que finalmente a nossa religião ia ser explicada tintim por tintim, né, para a mente do homem. Parece que finalmente os homens tinham descoberto uma forma de explicar todas essas questões da nossa igreja de uma forma racional. A igreja não tinha essa condição. Então, esses heresiarcas propunham para a sociedade uma explicação racional. Uma explicação, digamos assim, à altura da intelectualidade do homem. A igreja era muito complexa, ela não conseguia explicar isso. Mas os heresiarcas, sim. Não é? Eles conseguiram identificar e conseguiriam explicar, né, de forma racional, coisa que a igreja ainda não tinha explicado, né, a nossa própria religião. Não é? Ao lado das questões sobre Deus e a alma, tratava-se também da questão social. Sofria esta, então, de maneira horrível, e qualquer doutrina que se lhe apresentava deixava indiferente e sem remédio aos gravíssimos males. Porém, o maniqueísmo anunciara a reforma do mundo, melhorando-lhe as leis, os costumes, as instituições, e a regeneração imediata e absoluta. Há um impulso do Espírito Santo. Doutrina mística, não podemos negar, e que hoje seduziria a muito poucos, porém, que se adapta perfeitamente a uma época em que não já tinha a fé no homem, e em que o mundo, desanimado, vendo que os imperadores cristãos não davam melhores resultados que os césares pagãos, cria que ninguém fora de Deus podia tirá-lo do estado fatal. Então, a doutrina do maniqueísmo, ela traz um aspecto importantíssimo de sedução, que é o aspecto da salvação da sociedade, da reforma social, do melhoramento dos sistemas políticos e sociais. Não é? Que isso não tem na nossa doutrina, na doutrina da igreja. Não é? Não que a igreja seja insensível às questões sociais, mas ela prega uma coisa que até hoje é muito pouco entendida pelo homem, né? Que é na nossa, digamos assim, no nosso discurso moderno, né? Nós poderíamos chamar o seguinte: a paz social que a igreja prega e que ela impôs ao mundo por um período pequeno na história do mundo,
é aquela paz que traz o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não são reformas sociais, não são reformas políticas, não são... enfim, não é nada disso que a igreja prega. A igreja prega que, enquanto as sociedades não se submeterem ao reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, não há solução, nenhuma solução para as questões sociais. Mas o maniqueísmo, ele trazia um aspecto político e social humano, puramente humano, né, para a reforma da sociedade. Eis ali o maniqueísmo. Ao mesmo tempo, filosofia e teologia. Religião e culto. Com a perspectiva de uma próxima e completa reforma social. Não há dúvida que a todas essas ideias, pouco acordes entre si, lhes faltava o laço da lógica. Porém, quando a lógica governou o mundo, e principalmente quem há que se esforce por ser sempre consequente, inegavelmente, nesses chãos havia coisas absolutamente inúteis, porém estavam misturadas com ideias sublimes, com aspirações elevadas, e ainda que não faltassem consequências tempestuosas, propunha-se a consecução de um fim divino, ainda que por meios irrealizáveis. Quer dizer, justamente o que é preciso para seduzir os jovens irrefletidos e ardorosos. Mostrai-lhes uma ideia grandiosa, um fim elevado, e os vereis precipitar-se, sem notá-lo, a um cúmulo de absurdos. Então veja que o maniqueísmo ele seduziu o século IV e seduziu o século XI e nos seduz hoje por uma proposta de solução dos nossos problemas práticos, sociais e políticos, sem, no entanto, nos colocarmos sob o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos resolver os problemas por nós mesmos, por nossa capacidade intelectual. A esses atrativos ajuntemos o grande encanto das iniciações sucessivas e misteriosas. Porque o maniqueísmo era uma sociedade secreta, e sua doutrina não se revelava aos sectários, mas pouco a pouco e a meias palavras, o que lhes fazia crer, achando algumas dificuldades, que essa desapareceria mais tarde, chegando logo o dia em que, por uma revelação completa, brilharia a luz com todo o esplendor, e dando isso também lugar a que a profunda imoralidade que desonrara a seita se ocultasse sob um véu que não se decorria senão raras vezes e a poucas pessoas. Então, esse é o caráter da sociedade secreta, né? Fala-se muito, né? Hoje é muito comum, né? Hoje está digamos assim, está no discurso oficial, até da igreja, de nós católicos, né? Nos referimos à maçonaria, né? Porque a maçonaria é uma coisa mais recente, né? Mas as sociedades secretas, elas sempre existiram na face da Terra, né? A maçonaria é só mais uma no decorrer dos tempos históricos que surgiu, né? E várias outras surgiram, e tem muitas outras em ação hoje na sociedade, né?
essa sedução pelo segredo, pelo conluio, não é? Ela ainda nos seduz muito, né? Porém, não era esse o último laço que começava a prender as almas, avançando passo por passo na iniciação, e não havia autoridade alguma que governasse o homem. Então, o homem ia avançar por esforço próprio através dos graus de iniciação da sociedade secreta, né? Por esforço próprio, sem depender de Deus, né? A severa e tremenda autoridade da igreja, como então dizia Santo Agostinho, era escarnecida e desprezada, crendo cada um o que mais lhe agradava. 1000 anos antes de Lutero, a doutrina do livre-exame estava um dogma feito. Cada um lia e interpretava do jeito que quisesse, né? E veja como é curioso, né? O passo da história, né? Então, Lutero, por que nós falamos de Lutero hoje, não de Manes, né? É porque Lutero condensou para nós, na modernidade, todas essas questões do maniqueísmo e as colocou em prática de forma que o homem moderno consegue entender, né? 1000 anos antes de Lutero, a doutrina do livre-exame estava um dogma feito. De que mais se precisava para seduzir a um jovem cansado de autoridade e enfatuado com a força da razão, ávido de verdade, porém querendo achá-la com as próprias forças, apaixonado pela solução dos grandes problemas, que não concebia que pudesse obter em Jesus Cristo, e dominado pelas paixões, procurando uma doutrina que não exigisse a emenda e o livrasse de remorsos. Ali estavam todas as seduções, e nelas Agostinho ficou aprisionado, protegido em vão pela igreja, que não mais escutava, e sem consultar a mãe, mas escondendo-se dela, renunciou publicamente à fé de sua infância e mandou que o inscrevessem no número dos ouvintes, primeiro grau da iniciação maniqueia. Então, Santo Agostinho entrou nesta seita, nesta sociedade secreta. Veja que ele faz uma descrição de Santo Agostinho muito importante aqui, para a gente entender quando é que um homem se deixa levar por essas ideias. Não é qualquer homem, tá certo? No caso de Santo Agostinho, que era um homem especial, especialíssimo, intelectualmente especialíssimo, né? Por que ele se deixou levar por isso, né? Então veja que descrição exata que o Monsenhor Bugot faz, né? Então, de que mais se precisava para seduzir a um jovem cansado de autoridade e enfatuado com a força da razão? Então, ele já tinha usado a força da razão dele em todos os níveis. E ele estava percebendo que isso não o levava a nada. Ele desprezava a autoridade. Certamente porque ele tinha um comportamento, né, que a autoridade ia condenar, né? Ávido de verdade. Ávido de verdade. Porém, querendo achá-la com as próprias forças. Então, só se eu aceitar a verdade que eu vou considerá-la como verdade, né? Apaixonado pela solução dos grandes problemas, não dos pequenos,
não dos problemas da vida dele, não dos problemas cotidianos, mas dos grandes problemas. Dos grandes problemas. Que não concebia que pudesse obter em Jesus Cristo. Quer dizer, os grandes problemas, o homem moderno acha exatamente isso, né? Os grandes problemas da nossa sociedade, a solução deles, nosso Senhor Jesus Cristo não vai ter solução para isso. Nós vamos ter que colocar a mão na massa. Porque se a gente não colocar, nosso Senhor não vai colocar. Então, e dominado pelas paixões, obviamente, procurando uma doutrina que não exigisse a emenda e o livrasse dos remorsos. Então, eu quero uma doutrina que resolva os meus problemas, os problemas do mundo, mas não me exija mudar o meu comportamento, mudar o que eu faço da vida. Se existir essa doutrina, eu estou nessa. Então, foi nisso que ele então se inscreveu, entrou nessa sociedade secreta do maniqueísmo. Quando a gente fala de sociedade secreta, ela tinha toda a estruturação de uma sociedade secreta, aos moldes das modernas. Todas as sociedades secretas, o molde delas é o mesmo. É o mesmo. Não tem diferença geral, tem diferença específica. Todas as sociedades secretas, todas as que existem hoje, os Illuminati, a maçonaria, o Bohemian Grove, essas sociedades secretas de magnatas, todas as sociedades secretas têm a mesma estrutura dessa que Santo Agostinho entrou, né? Detenhamos aqui um pouquinho. Detenhamos aqui um momento para contemplar o imenso espaço que antes de completar 20 anos havia percorrido Agostinho. É assustador. Quão rápida e espantosa é a marcha das paixões. Aos 16 anos, sente-as rugir em sua alma e, longe de sufocá-las, deixa-as crescer. Aos 19, vemo-lo já aprisionado com uma paternidade culpável e em uma dessas situações vergonhosas que envenenam a vida e que havia de durar por espaço de 15 anos, sucedendo-se que, ao mesmo tempo que o coração lhe corrompia, obscurecia-lhe também a inteligência. As trevas se espessavam e a fé se lhe extinguia. Aqui é o problema da ligação da pureza com a inteligência, a pureza com o intelecto, a pureza com a capacidade de entendimento, né? Agostinho procurava a verdade, e não a encontrando na igreja, porque esta se deixa ver somente aos corações puros, se lançou cegamente em uma heresia grosseira, na qual por 9 longos anos havia de viver miseravelmente. Ainda não havia chegado aos 20, e já arrastava 2 cadeias ao mesmo tempo, uma mulher ilegítima e uma doutrina imoral. Ó eterno Rei dos séculos, exclamaria aqui Bossuet, eis que o que Agostinho prefere, esquecendo-se de vós. Eis o que aconteceu a esta alma grandíssima. Tanto é a força das paixões que chegam a ofuscar o espírito e a cegar o coração. Fecha aspas. Eu vou parar a leitura aqui, no pé da página 97.
Porque isso aqui dá uma boa ideia, né, porque depois ele vai entrar aqui em outros assuntos, né? Então, veja que desse caminho de Agostinho nós podemos tirar muitas conclusões para a nossa situação, né? Até atual, né? Até contemporânea, atualíssima, digo, nos dias de hoje, né? Toda vez que nós nos lançamos a paixões, por qualquer motivo que seja, de reforma do mundo, de reforma social, de reforma política, toda vez que nós nos envolvemos com essas paixões vulcânicas que nos aparecem, para resolver os grandes problemas, não os pequenos, mas os grandes problemas, nós caímos numa certa visão maniqueísta da vida. É claro que nós não nos fazendo isso hoje, na modernidade, né, na atualidade, nós não nos inscrevemos numa sociedade secreta. Não é isso que eu quero dizer. Não é? Mas essas paixões que nos revolvem a alma, elas são da mesma natureza, não é, que as paixões do maniqueísmo. Não é? Porque o maniqueísmo ele tem uma parte mística, não é? Inclusive de iniciações místicas, etc., não é? Que seduz uma parte da nossa alma. Mas tem também uma doutrina social e política que nos diz o seguinte, que nós temos que tomar as rédeas do nosso tempo, nós temos que participar dos grandes movimentos para resolver os grandes problemas. Mas nesse momento que a gente faz isso, a gente esquece justamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos participar da solução dos problemas atuais sob a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sob a bandeira de homens, de outros homens, né? Sem analisar se essa bandeira carregada pelos outros homens tem alguma proximidade com a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo, com o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa bandeira a que nós afiliamos, ela vai nos levar para mais próximo ou para mais longe dessa bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Lembra quando o Sagrado Coração se revelou a Santa Margarida Maria Alacoque? E a revelação foi que Nosso Senhor queria que o rei da França se colocasse sob a bandeira, sob o brasão do Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda a corte se colocasse sob esse brasão, não é? Que uma igreja fosse construída, consagrada, o Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, isso é uma constante. Essas paixões políticas que nos avassalam, não é? E que nos pedem uma posição. Não, você tem que ter uma posição. É um ou outro. Não é? Essas convulsões políticas, elas sempre nos atraem muito.
nos atrai muito, porque de repente, nós saímos daquela nosso passo usual, que é resolver os pequenos problemas da nossa vida, que é manter uma disciplina pessoal, que é ter um relacionamento permanente com o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, a partir das causas segundas, das coisas que nos acontecem, e nos irmanamos, nós nos sentimos parte da humanidade, né? Enfim, nos ligando a essa convulsão, seja de um lado ou do outro. E esquecemos completamente que a vida nossa católica é uma vida de confronto diário com os pequenos problemas da nossa vida, não com os grandes problemas da humanidade. Não com os grandes problemas da humanidade, mas com os pequenos problemas da nossa vida. Os nossos deveres de Estado, né? Enfim. E essa é um aspecto, né, das agitações do coração de Santo Agostinho no século IV. No século IV. Certo? Cansado da racionalidade, ele já tinha usado a razão dele para tudo. Não encontrava nenhum tipo de... certo? Nenhum tipo de solução. Então não consigo pensar qual que é a solução. Querendo encontrar a verdade, mas só aquela verdade que lhe conviesse, não é? Querendo manter a vida como ela estava, sem reforma nenhuma dos seus costumes, tá certo? Querendo sempre revelações e mais revelações. Então nós encontramos Santo Agostinho nesse momento, né? Nesse momento de adolescência para início da idade adulta, né? E ele então se inscreve numa ordem secreta. Veja, cada um de nós pode sofrer a mesma sedução de Agostinho. Cada um de nós na nossa vida, né? Pode sofrer as mesmas seduções de Agostinho, né? Por isso que o encanto singular do maniqueísmo, ele ainda exerce poder sobre nós, certo? Hoje, na nossa atualidade concreta, a nossa vida hoje aqui, né? Quando nós abandonamos a simplíssima disciplina católica e aderimos a uma coisa maior, para a solução de problemas maiores, tá certo? Vou deixar vocês falarem aí. Já falei muito hoje. Se alguém tiver alguma observação a fazer. É uma coisa demoníaca mesmo, né, professor? Porque é uma manipulação da... É uma travada aí, você tá me ouvindo? Uma manipulação de nossas... A última coisa que eu ouvi foi isso. Das nossas emoções, das nossas paixões, né? Isso. Porque eu entendi perfeitamente o que você está falando aí, inclusive em relação a esse momento que nós estamos vivendo, mas eu particularmente me sinto às vezes em conflito porque eu às vezes me sinto egoísta se eu não me envolver. É isso mesmo. Entendeu? Ué. É o que nós sentimos todos. Porque assim, por exemplo, aí eu pensando que se fosse há alguns poucos anos atrás, nem conseguir rezar eu talvez conseguisse.
vendo a convulsão que se instalou e participando dela. Eu mal conseguiria calma suficiente, me afastar de uma ansiedade suficiente para sentar e rezar. E porque nós também estamos envolvidos num tal imediatismo, né, que nós queremos que a coisa se resolva rápido para voltar à vida normal. E por ação política. Colocaram na nossa cabeça, Ana, que nós só resolvemos isso por ações políticas concretas. Não tem outra forma. Por isso que a gente usa elas. Nossa vida se transformou em política. Nós só vamos resolver todos os nossos problemas politicamente. Isso é o marxismo. As pessoas estão lutando contra o marxismo usando o marxismo. A nossa vida não tem dimensão política. A nossa vida é muito maior do que a política. Esse que é o problema. Mas pode continuar. É basicamente isso, porque de repente, como as pessoas estão tão afastadas mesmo da religião, e elas então é como se elas perguntassem, às vezes a pergunta não é tão explícita, mas elas falam com você assim, mas você vai ficar só rezando? Isso. Não é só rezando, é tratando da sua vida. Sim. É cuidando dos seus afazeres. É continuando a estudar, é continuando a dar exemplo do bom apostolado. Quando nós não estamos fazendo política, nós sentimos que nós não estamos fazendo nada. E esse é o problema. Esse é o nosso problema. Nós estamos imbuídos do espírito revolucionário. Isso é o que mais dói. A mim, o que mais dói, tá certo? É uma parte dos católicos hoje se entregarem a isto, a esta atuação política. Tá certo? Assim, como solução. Não é solução, não há solução nesse aspecto. Veja bem, eu não estou querendo dizer que eu, digamos assim, eu desprezo a ação política. Veja como eu poderia falar isso se nós temos um São Bernardo, que foi o grande político do século dele, que participou de todas as questões políticas do Ocidente. Não posso estar querendo dizer isso. Não posso. O que eu estou querendo dizer é que ele participava disso sob o estandarte de nosso Senhor Jesus Cristo, com mandatos papais para fazer isso. Com a visão católica de resolução dos problemas. Tá certo? E que nós nos perdemos nisso. Como nós temos o espírito revolucionário, nós achamos. É a tal coisa do mal menor, tá certo? É a tal coisa do mal menor. Tá? Toda essa discussão gira em torno desse conceito. Tá certo? É toda uma carga de informações que a gente recebe, que agora nós politizamos a própria religião. A própria religião tradicional. A igreja tradicional se politizou. Isso que é a coisa que mais me dói. Mais me dói. Porque assim, eu sei que a igreja modernista ela se politizou, mas não foi agora. Foi há muito tempo. Foi na Revolução Francesa. Isso tem 200 anos já. Isso não me dói mais. Quer dizer, me doeu quando eu soube. Mas não me dói mais, porque isso é uma realidade. O que me dói agora é nós cairmos nessa paixão. Porque nós somos apaixonados, sabe? Nós não vemos mais no nosso cotidiano nenhum sabor que não seja que o nosso cotidiano se adira a essa paixão. A essa paixão.
se nós não fizermos algumas coisas pré-determinadas, nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos fazendo nada. Tá certo? Nós estamos incapazes, nós nos tornamos incapazes de ver um jogo sendo jogado de maneira suja e nos afastarmos desse jogo sujo, porque nós não queremos esse jogo sujo. E aí nós nos sentimos que nesse jogo sujo tem um mal menor que nós temos que aderir a ele. Esse é que é o problema. Mas isso é a paixão humana. Essa é a paixão que fez Agostinho aderir ao maniqueísmo. Essa é a paixão das grandes heresias. Essa é a paixão que o mundo nos apresenta. E isso toca, isso seduz a gente profundamente. Eu entendo as pessoas. Eu entendo essas paixões. Eu entendo a convulsão. Eu entendo a desorganização interna pela qual nós estamos passando. Neste momento específico, né? Mas isso vai acalmar, se Deus quiser. Nós vamos retornar às coisas. Mas enquanto elas estão acontecendo, é preciso que a gente tire certas lições. Né? Porque nos ensinaram o seguinte: qualquer jogo que esteja sendo jogado na política, nós temos que assumir um lado. Isso foi nos ensinado na universidade. Isso está sendo ensinado hoje na internet, em todos os lugares. Nós temos que participar do jogo. Porque senão, você é um indiferente, você não está ligando para as coisas, você não está vendo as coisas. O que você está fazendo? Qual que é o seu cotidiano? O que você está fazendo aí na sua casa? Se você falar que está estudando, que está rezando, que está cuidando dos filhos, que está, enfim, isso não é nada frente à convulsão. Porque você se sente um verme. Pô, mas não é possível. Eu, aqui parado, com esse tanto de gente movimentando. Então, nós não temos essa estrutura para fazer isso mais. E isso me dói. Isso me dói, profundamente. Sim. Mas podem falar, gente. Eu estou falando demais aqui, mas... Então vou eu entrar em campo aí. Opa, grande Márcio. Me ajuda aí, Márcio. Me ajuda aí. Senhor. Senhor com S minúsculo e com S maiúsculo também. Bom, essa história aí foi muito interessante e a gente vê o maniqueísmo, né? Ele só é reeditado, os modos como ele é colocado, né, na sociedade secreta são os mesmos, etc. E a gente vê o mal que isso faz. Aqui, vou pisar só chovendo molhado um pouquinho mais antes de passar no assunto que eu achei interessante, que tem mais a ver com isso. Como que os inimigos de Deus, eles gostam de usar exatamente isso, né? As fraquezas, as insatisfações, principalmente as insatisfações das pessoas, e como é importante para a gente evitar as insatisfações, exatamente julgar, meditar e praticar as tentações de Cristo no deserto, né? Ou seja, a recusa do diabo, do mundo, da carne, a recusa dos 3 P's, né? O prazer, o poder e possuir. Isso. Quem se recusar isso, ficar atento a todo momento e falar não para essas coisas e procurar justamente o contrário, né? Como os primeiros monges lá dos desertos egípcios, da Palestina e da Síria, simplesmente procurar o oposto disso, né? Uma vida mais simples, mais virtuosa. Como que isso desvia a pessoa dessas coisas, né? Mas aí os maniqueístas modernos, eles pegam os jovens, enchem a cabeça deles de porcaria, falam que é aquela coisa, né? Opressor oprimido, né? Vocês são oprimidos pelos seus pais. Pronto, agora nós vamos dar um jeito de fazer com que o jovem idiota ele resolva ser um opressor dos pais para poder se livrar da opressão. Ou seja, ele se transforma naquilo que ele diz combater. Isso. Não é? E a mesma coisa entre mulheres e homens, pobres e ricos, e, sei lá, empregados e patrões, qualquer coisa na sociedade, passageiro, motorista de ônibus, tudo. Né? E a gente tem que estar atento para isso, para não cair e se deixar enredar por isso, porque senão a gente acaba virando, né, justamente
uma falta de fé leva a isso, e isso leva a uma perda ainda maior da fé, né, e de todas as virtudes que dela provém. Mas é isso que você falou aí, foi uma coisa interessante, que ontem eu estava conversando com o pessoal aqui, de um grupo, esse grupo tem até alemães, né, só para você ter ideia, a gente se comunica aqui em inglês. Mas aí, tem 2 alemães aqui, tem uma moça e tem um moço aqui, e ela mandou uma filmagem assim rápida de um lugar onde ela vai na missa. Ela falou, pois é, fulano, você deveria ir lá também, porque lá é mais perto da sua casa do que da minha. Eu estou 50 quilômetros de lá e eu vou. Que vergonha. Aí eu abri o vídeo aqui e fui vendo, né? Só para contextualizar a coisa. O lugar é um castelozinho, onde tem uma capela gótica, lá na Alemanha. E esse castelo começou a ser construído no século VIII, você ouvia pela construção dele, chama Haus Assen. Ele vê que ele não é um castelo muito grande, mas ele começou a ser construído no século VIII, e aqueles castelos que têm acréscimos, né, de arquitetônicos de acordo com certos tipos. Então você ouvia ali a base dele, ali, a estrutura inicial, bem assim, estilo meio românico. Aí passa para o estilo gótico, dali uma coisa mais renascentista, mais uma pontinha ali, meio um acabamento ali, uma coisa transição do Renascença para o Barroco. E ela mostrou também lá dentro a capela, estilo gótico, pequenininha, mas bonitinha. E aí eu perguntei para ela, me conta aí sobre a história desse local, o que aconteceu, uma coisa histórica aí, onde é que ele é localizado, etc, etc. Ela falando que esse castelo pertencia aos condes de um nome lá, né, quilométrico, e uma das filhas desses condes, que nasceu no século XIX, daquelas santas que morreram novas, né, com 35 anos, com tuberculose óssea, né, essa moça entrou para o convento e não demorou muito, ela foi enviada para Portugal. E lá em Portugal ela teve uma visão de Nosso Senhor falando para ela pedir o pedido dele chegar aos papas, né, que o papa na época parece que era o Leão XIII, e que ele pedia para ele consagrar o mundo ao Sagrado Coração de Jesus, para evitar tantas guerras que já haviam havido e que haveriam outras mais, guerras e tiranias. E ela providenciou, né, passou aquilo acabou chegando um padre, passou para um bispo, chegou no Papa Leão XIII. Essa consagração foi feita? Não. Aí, tudo bem, essa foi a primeira aparição dele, houve outras, e uma delas, a Safira perguntou, Nosso Senhor falou com ela que ficou triste, porque não levaram a sério o pedido dele, porque não consagraram o Sagrado Coração de Jesus. Aí ela perguntou, mas por quê? Se é uma coisa boa e tal. Nosso Senhor falou assim, porque não rezaram o suficiente para que o Papa fosse tocado e promovesse esse ato. Então aí vem aquilo que o senhor falou, né? As pessoas partem muitas vezes para o ativismo. Eu sou da opinião que ação é importante também. Eu também. Mas eu ando naquela coisa, o ora e labora, cada com a perninha. O problema é a pessoa querer dar um de saci, ficar pulando só na perninha do labora, né? E esquecer o ora. E para ver como que é importante, né, a oração, até para mover as pessoas que realmente têm o poder de fazer algo, para que elas façam, né? As pessoas mover as causas segundas, né? Exato, elas movem para elas fazem algo. É como se elas assim abandonassem a ação dela, a vontade dela, entregassem a bola para Deus, assim, Deus, a bola está com o Senhor aí, se for isso mesmo a sua vontade, você tem certeza que você vai mover as causas, né, segundas para poder isso acontecer. Então foi bem assim, estou até aqui com as mensagens aqui na minha frente, o retrato da freira e tudo mais, isso foi bem a calhar isso tudo aí. Bom, mas aí eu gostaria que o senhor estendesse aí, comentasse um pouquinho mais a respeito. Obrigado. Pois é. Eu vou comentar só o seguinte. Então, nós passamos por um momento aqui no Brasil, talvez único na nossa história, que é
no último, sei lá, mês, 2 meses, nunca teve tanta gente rezando. Orações, rosários, etc, etc, etc. Né? Eu entendo perfeitamente o motivo, a motivação dessas orações. Né? E entendo que essas motivações foram erradas. Qual que seria, digamos assim, uma oração que, na minha opinião, seria razoável? É o seguinte, é se colocar diante do Nosso Senhor, dizer o seguinte: meu Senhor e meu Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Me parece que o meu país, que é consagrado à sua Mãe Santíssima, está passando por um momento terrível, que pode ter consequências terríveis lá na frente. Eu não sei. Mas o que eu peço, Senhor meu Deus, é que as coisas sejam feitas de forma que estejam de acordo com a vossa vontade. Que o Senhor mova as coisas de acordo com a vossa vontade. E que o Senhor possa nos proteger das coisas ruins que venham por aí. Pode ser que venham, eu estou vendo que vem. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou entendendo as coisas. Mas eu sei que o Senhor está. Então, o que eu peço é isso. É por isso que eu vou rezar. Eu não vou rezar para X e para Y, porque eu não sei o que está acontecendo. As coisas estão confusas. Mas eu peço clemência, eu peço misericórdia do Senhor. Que o Senhor evite sofrimento do nosso povo, do povo do Brasil. Povo filho, vossa mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Essa seria, no meu entender, uma oração bastante razoável, bastante real, que estaria dentro da realidade das coisas que nós estamos percebendo. Porque quem é que está percebendo o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, quem é que está? Ninguém está. Ninguém sabe o que está acontecendo. E aí nós optamos por rezar por uma via que nós achávamos que era correta. Não é isso? E aí nós, enfim, deu no que deu. Então, essa questão da oração, né, veja bem, né? Isso, o Márcio, que você contou, pode ser aplicado a todas as revelações que Nosso Senhor e Nossa Senhora nos fez e que não foram obedecidas pelos papas. É porque nós rezamos pouco mesmo. É porque é a partir das nossas orações que Nosso Senhor move as causas segundas de uma maneira absolutamente inconcebível para nós. Isso se aplica a Fátima, se aplica a La Salete, claramente. Não é? E é por isso que isso não é tão enfatizado nas questões de Fátima, por exemplo. Né? Nós analisamos Fátima de tudo quanto é jeito. Nós sabemos toda a história, nós sabemos dos segredos, nós sabemos das falcatruas sobre os segredos. Agora, nós nunca pensamos o seguinte: nós rezamos pouco para que os papas aceitassem a revelação do Nosso Senhor. Rezamos pouco. Né? Rezamos pouco. Porque Nossa Senhora, a revelação de Fátima não é só para o Papa, é para nós também. Rezamos pouco. A nossa responsabilidade. Né? Então, é aquele negócio que a Ana falou, né? O pessoal fala assim, mas você está só rezando? Ué, hein? Quando a gente reza, a gente move a causa primeira de todas as coisas. Né? E eu lembrei, enquanto você estava falando, quando você falou dos monges do deserto, né? Os monges do deserto ficavam quietinhos lá no deserto. Mas quando tinha uma convulsão em qualquer lugar da cristandade, que a igreja estava sendo atacada, que o povo estava perdendo a fé, o que faziam os monges do deserto? Eles iam todos para a cidade. Entrava aquela multidão de monges do deserto.
na cidade para rezar, para tentar resolver as questões. Isso aconteceu várias vezes. Os monges, eles não eram completamente indiferentes com as coisas. Na hora que a igreja estava sendo atacada, eles iam todos para a cidade, porque era lá que ia ser resolvido mesmo. Não era no deserto. Eles iam. Eles não eram indiferentes, mas eles iam nas horas certas. Não é? Isso aconteceu várias vezes, né? Isso aconteceu várias vezes. Então, isso dá a mostra, né, de quanto nós estamos enganados, né, com relação ao mundo, né, com relação às paixões humanas que nos revolvem, que nos jogam para um lado, jogam para o outro, bate numa parede, bate na outra. Nós estamos sempre assim, né, sendo joguetes dessas forças, né, nos esquecendo que nós temos a força máxima, que é nosso Redentor, que é o rei de toda a história, que é, enfim, que é o que vai resolver todos os nossos problemas, né? Que é o que vai nos dar consolo em todas as nossas preocupações, em todas as nossas dificuldades, né? Então, esse é o meu lamento, sabe? Esse é o meu lamento. Vocês desculpem eu estar falando isso, mas eu estou triste do que está acontecendo, porque eu estou sentindo que nós estamos esquecendo nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos participando de um jogo que não é o nosso jogo. Não é o nosso jogo. Esse jogo não é nosso. Nós não precisamos comprar a entrada para esse jogo. Nós não precisamos assistir esse jogo. Nós não precisamos participar desse jogo, né? Enfim, é isso que eu penso, né? Usando a leitura de hoje, né? Que é uma leitura muito particularmente aplicável a isso, né? Porque o jogo que Santo Agostinho entrou é o mesmo jogo, né? Com características diferentes, etc. Santo Agostinho estava tentando resolver problemas diferentes do que nós estamos hoje, mas nós estamos nos entregando as mesmas coisas que Santo Agostinho se entregou, né? Infelizmente. Infelizmente. Né? E hoje nós nem falamos de Santa Mônica, hein? Amanhã nós falaremos, mas hoje nós nem falamos da nossa santa biografada aqui, né? E aqui o texto fala, ou o senhor falou, que Santo Agostinho era realmente um homem especial. Ah, era? Pois é. Essas seitas gnósticas, o que elas são muito sedutoras justamente por fazer com que as pessoas se sintam especiais. Elas se sentem melhores. Aquele grupo ali, como é um grupo fechado, secreto, escondido, só a algumas pessoas é revelado o tal segredo, elas se sentem especiais. Claro. Né? Então, talvez por isso seja tão sedutor. Ué. Eu tive 2 irmãos maçons que me falavam assim: eu sou o grau 33 da maçonaria. Eu falei, que isso vale alguma coisa? Essa hierarquia, ela seduz muito a alma humana, né? Tá certo? Nós não queremos ser simples católicos, miseráveis, que cumprem os deveres mais simples da vida. Nós queremos ser especiais. Nós queremos sair bem na foto, em todas as fotos que estão por aí. Nós não queremos ser mais um ser humano da humanidade comum. Nós não queremos ser mais um católico, fiel católico, normal. Nós queremos ser especial. Nós queremos ter um canal no YouTube, nós queremos participar de um centro católico qualquer, nós queremos, enfim,
Nós queremos visibilidade, nós queremos nos pavonear por aí, né? Agora, ser simples católicos, obedecer aos nossos deveres de Estado, fazer o que Deus quer que a gente faça. Como é que a gente sabe o que Deus quer que a gente faça? Através das causas segundas. Né? Circunstâncias, acontecimentos e pessoas. Nós não queremos ser isso. Não queremos. Nós queremos ser especiais. Essa é a grande sedução, é claro. Essa é a grande sedução das sociedades secretas, tá? De um modo geral. E veja, quando eu falo sociedade secreta, gente, eu quero dizer o esquema. Pode ser que um esquema social tenha a estrutura de uma sociedade secreta sem você perceber que você está num esquema de sociedade secreta. É qualquer grupo que te dê relevância, é qualquer grupo que para você entrar seja difícil. É qualquer grupo que tenha uma certa admissão, uma certa iniciação para ser admitido. Tudo isso constitui o esquema da sociedade secreta. Né? Não precisa ser nominalmente uma sociedade secreta, é isso que eu quero dizer. Né? Não precisa ser nominalmente. É qualquer grupo que tenha essa estrutura. Às vezes não é, e não tem nada a ver com sociedade secreta, mas tem essa estrutura que seduz, que massageia o ego, né? Que fala, olha, o cara é desse grupo, ele deve ser bom, hein? Ele deve ser bom. Porque esse grupo só tem pessoas especiais, né? Então, tem muitos grupos desses, né? Eu tenho certeza que, ao falar isso, na cabeça de vocês passam vários grupos que têm essa estrutura, né? Que não é a sociedade secreta, mas que tem um travesseirinho de pena de ganso lá pra gente se encostar, né? No fundo é isso. Mais alguma observação, algum comentário? Então, nós estamos aqui no pé da página 97, né? Que se Deus quiser, nós continuaremos a ler amanhã. Né? Fiquem com Deus. Tenham todos um santo dia. Deus lhes pague pela presença, pela paciência, não é? Pelos comentários. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.